Você sabia que até hoje muitas pessoas não sabem quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Essa dúvida, embora pareça simples, nos leva a refletir profundamente sobre a história do primeiro casal da humanidade e os mistérios que envolvem o início da nossa existência. A Bíblia é repleta de relatos fascinantes, mas quando se trata do fim da vida de Adão e Eva, surgem muitas questões que não estão claramente respondidas nas Escrituras. Ainda assim, esses detalhes escondem lições poderosas que podem transformar a maneira como entendemos a palavra de Deus e o propósito da nossa existência. A história de Adão e Eva começa com perfeição. Criados por Deus, eles viviam em harmonia no jardim do Éden, livres do pecado e da morte. Mas com a desobediência, algo trágico aconteceu. O pecado entrou no mundo, trazendo consigo a mortalidade. A sentença divina foi clara: tu és pó, e ao pó tornarás. Essa frase marcou não só o início do sofrimento humano, mas também a certeza de que um dia a morte chegaria para todos. No entanto, a pergunta que muitos fazem é: quem enfrentou essa realidade primeiro, Adão ou Eva? Essa questão desperta a curiosidade porque a Bíblia, embora detalhada em muitos aspectos, não narra diretamente a morte de Eva. Já a morte de Adão é mencionada em Gênesis 5:5, onde lemos que ele viveu 930 anos. Mas será que essa ausência de detalhes sobre Eva significa que ela partiu antes? Ou a sua morte foi simplesmente omitida do texto sagrado? Para responder a isso, precisamos analisar não só os relatos bíblicos, mas também outras fontes históricas e culturais que podem nos ajudar a desvendar esse mistério. Além disso, o fim da vida de Adão e Eva é um lembrete de que, apesar de nossos erros, Deus sempre oferece um caminho de redenção. Mesmo após a queda, o Senhor fez uma promessa de salvação ao enviar um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, um claro apontamento para Jesus Cristo. Isso nos ensina que, mesmo diante das consequências do pecado, há esperança e um propósito maior em nossas vidas. Se você quer descobrir o que realmente aconteceu no último capítulo da vida de Adão e Eva, fique conosco até o final deste vídeo e já aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Além disso, comenta aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo, plus a palavra-chave Adão e Eva. Vamos juntos explorar os mistérios dessa história que até hoje nos faz refletir. Para entender o fim de Adão e Eva, precisamos voltar ao início e revisitar os primeiros momentos da humanidade, descritos com detalhes no livro de Gênesis. A criação de Adão foi um evento único e profundamente significativo. A Bíblia narra que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Esse ato divino não apenas deu origem à vida humana, mas também estabeleceu um vínculo íntimo entre o Criador e a criatura. Adão foi colocado no jardim do Éden, um paraíso perfeito, com a missão de cuidar e cultivar aquele ambiente especial. Sua responsabilidade ali era mais do que física. Ele também deveria obedecer à ordem divina de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, percebendo que não era bom que o homem estivesse só, Deus criou Eva, a companheira ideal para Adão, formada a partir de sua costela. Juntos, eles viviam em plena comunhão com Deus, desfrutando de uma existência perfeita e imaculada. No entanto, essa harmonia foi quebrada de forma trágica. Tentados pela serpente, Adão e Eva comeram do fruto proibido, desobedecendo a única restrição que Deus havia dado. Esse ato de desobediência não foi apenas uma simples infração. Ele trouxe consequências catastróficas para toda a humanidade. Com o pecado veio a morte, um conceito que até então era estranho e inexistente na criação divina. Deus, ao confrontá-los após a queda, pronunciou sentenças específicas sobre Adão, Eva e a serpente. Para Adão ele disse: maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3, 17, 19. Esta sentença marcou o início da mortalidade humana.
algo que nunca foi parte do plano original de Deus. Antes do pecado, Adão e Eva foram criados para viver eternamente, desfrutando da presença de Deus. Mas agora, o ciclo da vida estava estabelecido. O homem, criado do pó, deveria um dia retornar ao pó. Essa realidade levanta uma questão intrigante. Quem enfrentou essa sentença primeiro? Adão ou Eva? A Bíblia não dá detalhes sobre a morte de Eva, mas sabemos que Adão viveu 930 anos, conforme registrado em Gênesis 5:5. Isso tem levado muitos estudiosos e curiosos a tentar preencher essa lacuna, baseando-se em tradições antigas, textos apócrifos e até especulações lógicas. O fato de a morte de Eva não ser mencionada especificamente pode sugerir que ela tenha morrido antes, mas também pode ser simplesmente um detalhe que o autor sagrado optou por não registrar. Ao refletirmos sobre essa questão, somos levados a considerar não apenas o destino final de Adão e Eva, mas também as profundas lições espirituais que essa história oferece. Ela nos lembra da seriedade do pecado, da justiça de Deus e, ao mesmo tempo, da sua misericórdia. Mesmo após a queda, Deus não abandonou o primeiro casal, prometendo a vinda de um Salvador que derrotaria a serpente e restauraria a comunhão entre o homem e o Criador. Assim, a morte de Adão e Eva não é apenas o fim de uma história, mas o início de um plano redentor que culmina na vida eterna oferecida por Jesus Cristo. Depois da queda, a vida de Adão e Eva mudou de maneira radical e irreversível. O que antes era uma existência em perfeita harmonia com Deus e com a criação, agora se tornou uma luta diária contra as consequências do pecado. A expulsão do Jardim do Éden não foi apenas uma mudança de ambiente. Foi um marco que representava a separação espiritual entre o homem e Deus. Adão e Eva, que antes viviam rodeados por abundância e paz, agora enfrentariam um mundo marcado pelo trabalho árduo, dor e sofrimento. Para Adão, a terra que antes produzia frutos espontaneamente se tornou maldita, exigindo suor e esforço para dar sustento. Para Eva, o papel de mãe foi associado a dores intensas no parto e a luta constante para equilibrar as responsabilidades da família e da vida. Essa nova realidade também trouxe a morte, algo que nunca havia sido experimentado ou compreendido. Deus havia dito que no dia em que comessem do fruto proibido, morreriam. Embora não tenham morrido fisicamente de imediato, a morte espiritual foi instantânea, marcando o início de uma vida de fragilidade e finitude. E, com o passar dos anos, tanto Adão quanto Eva envelheceram, adoeceram e finalmente enfrentaram a morte física. A Bíblia, no entanto, não nos oferece uma descrição detalhada sobre o momento da morte de Eva. Sabemos, por Gênesis 5:5, que Adão viveu 930 anos, mas a vida de Eva, após a queda, é pouco documentada. Não há nenhum registro direto de sua morte ou idade, o que levanta a questão: quem morreu primeiro? Para responder a essa dúvida, muitos estudiosos recorrem a fontes alternativas, como textos apócrifos, que trazem narrativas adicionais sobre o fim da vida de Adão e Eva. Esses textos, embora fascinantes, não fazem parte do cânone bíblico, o que significa que não são considerados inspirados por Deus. Um exemplo é o livro de Adão e Eva, também conhecido como Apocalipse de Moisés, que relata em detalhes os últimos momentos de Adão. De acordo com esses escritos, Eva teria morrido antes de Adão, deixando-o para lidar com a dor da perda e refletir sobre o impacto do pecado. Ainda assim, é importante lembrar que essas narrativas não têm a mesma autoridade das Escrituras e devem ser analisadas com cautela. Já na Bíblia canônica, encontramos indícios importantes que nos ajudam a refletir sobre o fim de suas vidas. Apesar de não detalhar quem morreu primeiro, o texto de Gênesis destaca a continuidade da humanidade por meio de Adão e Eva. Eles se tornaram pais de muitas gerações, sendo Eva chamada de mãe de todos os viventes. O foco do relato bíblico não está no momento de suas mortes, mas nas lições que a história do primeiro casal transmite. O impacto do pecado, a justiça divina
e a esperança de redenção prometida por Deus. A falta de detalhes sobre a morte de Eva e a ênfase na longevidade de Adão indicam que a ordem de suas mortes não era essencial para o propósito teológico do texto. O objetivo central é mostrar como, mesmo em meio ao pecado e à morte, Deus estabeleceu um plano de salvação. Por isso, mais importante do que saber quem morreu primeiro, é entender o que a história de Adão e Eva nos ensina sobre obediência, misericórdia e a promessa de vida eterna em Cristo. E você já tinha parado para pensar sobre o fim de Adão e Eva? Comente aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo. Place a palavra-chave Adão e Eva. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar este vídeo com quem ama conhecer mais sobre os mistérios da Bíblia. E clique no link na descrição para aprender a interpretar as Escrituras e aprofundar seu conhecimento. Nos vemos no próximo vídeo. A Bíblia não detalha a morte de Eva, mas nos dá informações suficientes para compreendermos seu papel crucial na história da humanidade e os momentos decisivos de sua vida. Sabemos que Eva foi chamada de mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20, uma expressão que reflete sua importância como a primeira mulher e a progenitora de toda a humanidade. Ela viveu tempo suficiente para testemunhar os eventos trágicos envolvendo seus filhos, como o assassinato de Abel por Caim, uma experiência profundamente dolorosa que deve ter marcado sua vida. Mesmo sem o relato específico de sua morte, a presença de Eva nos primeiros anos da humanidade é inegável. Por outro lado, Adão tem seu tempo de vida registrado de forma explícita. Em Gênesis 5:5, lemos que ele viveu 930 anos. Durante esse período, ele presenciou gerações de seus descendentes e viu os efeitos do pecado se espalharem pela humanidade. No entanto, a ordem exata das mortes de Adão e Eva não é mencionada. Isso tem levado muitos estudiosos a especular que Eva pode ter morrido antes de Adão, já que o relato bíblico continua detalhando a descendência de Adão após os eventos iniciais da criação. Curiosamente, algumas tradições antigas, como as descritas no texto apócrifo chamado Livro de Adão e Eva, ou Apocalipse de Moisés, trazem narrativas adicionais sobre o fim de suas vidas. De acordo com esses relatos, Adão sofreu muito em seus últimos momentos de vida, cercado por seus filhos e netos, enquanto Eva já havia partido. Esses textos, embora não sejam considerados inspirados ou parte do cânone bíblico, oferecem uma visão cultural e histórica fascinante sobre como as pessoas de épocas passadas compreendiam a história do primeiro casal. Essas descrições apócrifas destacam a dor e os desafios enfrentados por Adão em seus últimos dias, ressaltando como a consequência do pecado não se limitou à expulsão do Éden, mas também trouxe sofrimento físico, emocional e espiritual ao longo de suas vidas. No entanto, é importante lembrar que esses textos não possuem a mesma autoridade da Bíblia canônica e devem ser analisados com cautela. Eles servem mais como uma reflexão histórica e teológica do que como fonte de verdade absoluta. Independentemente da ordem exata de suas mortes, a história de Adão e Eva nos ensina lições profundas sobre a natureza do pecado, as consequências da desobediência e a graça de Deus. Mesmo após a queda, Deus continuou trabalhando em seu plano de redenção, que culminaria em Jesus Cristo. Adão e Eva, apesar de seus erros, foram instrumentos de Deus para dar início à história da humanidade e à promessa de redenção que se estende a todos nós. Independentemente de quem morreu primeiro, a história de Adão e Eva vai muito além de uma simples narrativa histórica. É uma mensagem poderosa sobre as consequências do pecado, a infinita misericórdia de Deus e a esperança de redenção que Ele oferece à humanidade. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Jardim do Éden, abriram as portas para o pecado e a morte entrarem no mundo, afetando todas as gerações que vieram depois deles. Contudo, mesmo em meio à queda, Deus demonstrou sua graça e misericórdia ao não abandoná-los. Após o pecado, Deus anunciou uma promessa que ecoaria ao longo de toda a história humana.
Ele declarou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Essa profecia, conhecida como o proto-evangelho, apontava para a vinda de Jesus Cristo, o Salvador, que derrotaria o poder do pecado e da morte. Mesmo diante da desobediência, Deus preparou um caminho de reconciliação, mostrando que seu amor é maior do que nossas falhas. Essa promessa se cumpriu plenamente na vida, morte e ressurreição de Jesus, trazendo a possibilidade de vida eterna para todos que colocam sua fé nele. A história de Adão e Eva também serve como um lembrete da brevidade da vida e da urgência de viver com propósito. Eles foram criados para viver eternamente em comunhão com Deus, mas o pecado trouxe a mortalidade e a separação espiritual. Assim como Adão e Eva, todos nós enfrentaremos a morte física, mas a escolha que fazemos nesta vida determinará nosso destino eterno. É uma chamada para que vivamos em obediência à vontade de Deus, buscando um relacionamento com Ele e confiando em sua promessa de redenção. Além disso, a história nos ensina que, mesmo em meio às consequências do pecado, há propósito e esperança. Adão e Eva continuaram a viver, tiveram filhos e participaram do plano de Deus para a humanidade. Eles experimentaram a dor, o sofrimento e a perda, mas também viram a fidelidade de Deus em meio às adversidades. Da mesma forma, nossa vida pode ser marcada por desafios, mas somos chamados a confiar no plano divino e viver com o propósito de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Essa narrativa também reforça a importância de escolhermos um destino eterno ao lado do Criador. A morte é inevitável para todos, mas Jesus Cristo abriu o caminho para que a morte não seja o fim, mas um novo começo para aqueles que creem. Por meio dele, podemos ser reconciliados com Deus, receber o perdão dos nossos pecados e ter a certeza da vida eterna. E aí, o que você acha dessa história fascinante? A narrativa de Adão e Eva sempre nos convida a refletir sobre temas profundos: vida, morte, propósito e redenção. Será que Eva realmente morreu primeiro, deixando Adão para enfrentar seus últimos anos sozinho? Ou teria sido Adão o primeiro a sucumbir à sentença de "ao pó tornarás"? A Bíblia, embora não detalhe essa parte da história, deixa espaço para muitas interpretações e reflexões. Mas uma coisa é certa: a história de Adão e Eva é mais do que uma curiosidade sobre quem viveu mais. É uma oportunidade para entendermos o impacto do pecado, a misericórdia de Deus e a promessa de redenção que atravessa as Escrituras. Cada detalhe dessa narrativa nos leva a olhar para nossas próprias vidas e a considerar a importância de viver com propósito e em comunhão com o Criador. Agora é com você. Comente aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo. Place a palavra-chave Adão e Eva e compartilhe sua opinião sobre quem você acha que morreu primeiro. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo sobre histórias bíblicas, profecias e os grandes mistérios da Bíblia. Ah, e um convite especial. Clique no link da descrição para aprender a interpretar as Escrituras e aprofundar ainda mais o seu conhecimento bíblico. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e até lá.